Legal. Mais uma vez, boa tarde, boa noite. Daigo, como está? Boa tarde. Se veio bem fresquinho assim, um verão, tá bom. É isso, tem que manter. Exato. Não disseram uma coisa aqui no estúdio muito engraçada. Boa tarde aí em casa, espero que você esteja muito, mas muito bem. Hoje nós vamos continuar o tema da semana passada. Vamos falar sobre gravidez precoce e ou não planeada. Vamos falar sobre os métodos contraceptivos existentes em Moçambique. Vamos falar um bocadinho também sobre o planeamento familiar. Eu espero que você fique bem atento mesmo, não é? Porque daqui a nada nós vamos à rua para testar os seus conhecimentos, saber então se esteve atento ao programa da semana passada. Para entrar em contato conosco, você sabe, pode nos mandar as suas questões sobre este tema ou qualquer outro relacionado para os endereços que já estão aí a passar no seu rodapé. SMS 91020, chamada de voz 8298 46 295. Agora sim, vamos até a rua. Ao falarmos de contraceptivos, o que é dupla proteção? Quando é que devemos fazer uso dela? Dupla proteção quando previne-se da gravidez e das ITS ao mesmo tempo. Nós estamos a falar de usar, por exemplo, a camisinha. Podemos também usar outros métodos contraceptivos, como sejam o caso do DIU. Fala-se hoje em dia também da vacina para prevenir a gravidez. Nós devemos fazer isso em caso das necessidades, ou sermos maiores de idade, ou já termos uma boa experiência no tal. E eu penso que deve-se adquirir esses métodos sempre que possa manter relações sexuais. E podemos fazer o uso da dupla proteção nas nossas relações sexuais. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Pois é, isso mesmo, é bom saber que os nossos amigos estão muito atentos. Dupla proteção é isso, é a chamada prevenção simultânea da gravidez, não é? E das ITS, ou seja, combinar o preservativo com qualquer outro método contraceptivo. Por quê? Por que isso é importante? Porque, como você já sabe, o preservativo é o único método que nos previne de uma gravidez não desejada, é claro, incluindo as ITS e o HIV. Mas às vezes o preservativo pode romper, não é, Daigo? Claro, é o que acontece muito também aqui na sociedade jovem. É isso, pode romper ou então pode escapar e corremos o risco de ter uma gravidez não planeada. Para que isso não aconteça, é importante que a mulher esteja a usar qualquer outro método. Pode ser o DIU, pode ser o implante, a pílula, não é? Para poder prevenir uma gravidez não desejada. É muito importante percebermos, há dias ainda alguém ligou-me, eu fiquei muito chateada a dizer que a mulher pura e simplesmente decidiu tirar o implante. Estás a ver? Yeah. É muito importante percebermos que é necessário discutirmos, conversarmos a dois, não é? Qual é o método? Não ser uma decisão só singular isso. E egoísta também. Então, sentamos, conversamos e decidimos qual é o método que queremos usar, qual é o método mais adequado para nós. Lembrar que usar os métodos contraceptivos, que usar o preservativo não é apenas um direito nós, mas muito mais é um dever. É um dever, não é? De cuidarmos da nossa saúde, não é? De estarmos bem, de estarmos saudáveis, de estarmos seguros e, acima de tudo, de cuidarmos daquela pessoa com quem a gente se relaciona. Vamos então de encontro à nossa primeira questão. Até já! Olá, boa tarde, boa noite. Eu sou Mário, gostaria de saber como que funciona a pílula de emergência. Como é que funciona a pílula de emergência? Eu posso, por experiência própria já, não é para olharem para o Daigo, tipo Daigo. Não, mas é a pílula de emergência que tem que mesmo acontecer. Exatamente. Então, é a pílula que a gente toma 72 horas. Podemos tomar durante 72 horas depois de termos feito relações sexuais não protegidas, né? E se a pessoa
souber que o preservativo rompeu ou se tiveram relações sexuais não desprotegidas, esta é a pílula de emergência que podemos usar durante 72 horas, que é para prevenir a gravidez. A gravidez. É isso mesmo. Como o próprio nome diz, pílula de emergência é para ser tomada numa situação de emergência, não é? Também pode ser denominada como pílula do dia seguinte. Como o Daigo esteve aqui a dizer e disse muito bem, ela tem que ser tomada dentro de 72 horas. Ou seja, quanto antes, melhor é. Ela pode ser mais eficaz. Teve relações sexuais desprotegidas, ou então o preservativo rompeu, ou pura e simplesmente ele sumiu na hora do ato sexual, então opte pela pílula de emergência. Onde é que eu posso encontrar mais na noite? É simples, pode se dirigir a uma farmácia, pode se dirigir a uma unidade sanitária pública e lá terá a pílula de emergência completamente gratuita. Quais são as vantagens que nós temos? Ela é segura, não é? Para todas as mulheres, independentemente da idade, reduz o risco de uma gravidez não planeada, não é? E é adequada, como nós aqui já dissemos, para após uma relação sexual desprotegida. Agora, quais são as desvantagens? Não protege do HIV. É isso, não protege. Que fique bem claro. Não é pensar que estão a tomar e vão proteger do HIV, não acontece. Não acontece e tem que ser tomada dentro de 72 horas, não é depois de uma semana, deixa-me lá tomar. Ela já não vai fazer efeito. E se ela for tomada de uma forma abusiva, pode trazer sequelas muito graves para a saúde da mulher. Ou seja, estamos aqui a dizer que a pílula de emergência não é um método contraceptivo. Então não vale a pena estamos a ter relações sexuais constantes, desprotegidas e a confiar que vamos tomar a pílula do dia seguinte e vai se resolver. Depois de algum tempo, ela deixa de fazer efeito, não é? Porque o nosso organismo já não reconhece, estamos toda hora a tomar. Então, pare e pense aí em casa, já tomei a pílula de emergência mais de 2 vezes. Há algum problema aqui. O mais certo é dirigir-se a uma unidade sanitária. Se tiver mais ou até 24 anos, poderá ir a um SAIS, Serviço Amigo Adolescente Jovem, a uma clínica da MUDEF, a um cantinho da Geração BIS e lá terá o aconselhamento, não é? Vai saber qual é o método contraceptivo ideal para si e então passar a usar. E algumas vezes também, após o uso da pílula do dia seguinte, ela pode alterar o seu fluxo menstrual. Então, não fique assustada. Vamos então de encontro à nossa próxima questão. Tua vida é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, boa noite, boa tarde. Eu sou a Vânia, gostaria de saber se a injeção é segura. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Olá, Vânia. A injeção é segura, sim, mas o que nós temos que perceber é que cada organismo reage de uma forma diferente, não é? Porque a minha amiga tomou e não caiu-lhe bem, então não vale a pena. Não é verdade. Não é? Não existe um método acertado para todas as pessoas, que cai bem a todas as pessoas. Por isso é que estamos aqui constantemente a dizer que precisamos de ser avaliadas, conversar com um técnico de saúde, com um médico ginecologista para perceber qual é o melhor método para nós. Agora, o método que normalmente não é, cai bem a toda a gente, que não traz nenhum problema e deve ser usado, nem precisa de consultar um técnico de saúde, um médico, é o preservativo. Esse sim você poderá usar numa boa e sem stress, seja o preservativo feminino, assim como o preservativo masculino. O preservativo é a nossa salvação. Eu estou a ouvir aí rumores a dizerem que o preservativo não protege do HIV, SIDA, etc. É bom não seguirem muito isso. Continuem a usar a camisinha. É o único método que a gente consegue saber diretamente, que pelo menos conhecemos diretamente. Okay? É isso mesmo. Agora, quais são as vantagens então do uso do DEPO ou da injeção? São muitas as vantagens. Eu posso começar por dizer que é completamente gratuita nas unidades sanitárias públicas. Já é uma boa informação. Acho que não sabiam ainda. Eles pensavam que pagava-se um valor para tal. Não temos que pagar nada. E você vai apanhar apenas uma injeção por mês, ou de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, dependendo do modelo, não é? Ou da marca que você estiver a usar. Para aquelas mulheres que têm cólicas muito fortes, que são anêmicas, aí está mais uma vantagem, porque o seu fluxo menstrual vai diminuir, ok? É um método discreto, ninguém vai saber, não é, que a Nilza está a tomar injeção, ninguém precisa
saber. As mulheres que estão a amamentar também podem usar numa boa, não há stress nenhum. Agora, as desvantagens é isso que nós acabamos de falar. Pode alterar o sistema fluxo menstrual. E isso muitas das vezes acho que vocês já ouviram, a injeção engorda, não é? A injeção... Quanto verídico é isso? A injeção em si não engorda. O que acontece é que o nosso apetite aumenta. Opa. Então começamos a comer um bocadinho Rafael mais. Ficou atento aqui já. É isso. Então, se a mulher for uma boa gestora, vai saber gerir o seu apetite, não é? Ou acrescentar a isso, talvez, exercícios físicos. Certo? Pode causar também dores de cabeça, alteração do humor, não é? E algumas tonturas. Como já dissemos, não protege das ITS, ok? É um método completamente reversível, só que a mulher tem que esperar pelo menos 4 meses, no mínimo, não é? Após a interrupção da injeção para poder engravidar. Vale a pena, não acha? Eu acho que conseguimos controlar melhor, é uma maneira mais rápida. E outra coisa, eu acho que no fim das contas tudo tem a ver com nós próprios fazermos o controle de tudo, seja o DIU, seja a pílula, seja o preservativo, tudo tem a ver com o nosso próprio controle. É verdade. Vamos então à nossa terceira questão. Até já. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Manonuete, boa tarde. Aqui é o Allen. Gostaria de saber o que é planeamento familiar. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. O que é então planeamento familiar? Como o próprio nome diz, planeamento familiar é planearmos, não é? Quando é que queremos compor a nossa família, certo? Ou seja, quantos filhos queremos ter, quando queremos ter e algumas vezes até como queremos ter. Certo? Então, a parte do como. Isto vamos conversar um outro dia. Então, significa usar métodos contraceptivos seguros, significa ter acesso aos serviços de planeamento familiar e, acima de tudo, ter informação. Ter informação para quê? Para que a gente possa garantir que tenha uma vida sexual e ativa segura, não é? Saudável e feliz. Eu vou voltar à vaca fria falando de que o método contraceptivo que a gente usa, fazer o planeamento familiar é a responsabilidade de 2 pessoas, certo? Então, por favor, meus amigos, não vale a pena decidir por si só. Eu vou deixar tomar a pílula porque estou pronta para engravidar. Você vai engravidar de um homem, não é? Então, ele precisa entrar em consenso. Ou então, também existem aqueles homens, até foi na semana passada que estivemos a discutir, que o namorado não deixava ela tomar pílulas, não é? Por quê? Porque o namorado decidiu que já estava pronto para ter um filho. Mas ter um filho... Depende de 2 pessoas. Depende de 2 pessoas, não é? Carrega consigo muita coisa. Então, é muito importante, por favor, sentem, conversem, tentem perceber se estão ambos preparados, não é? Têm condições para ter esta criança. Não estamos só a falar de condições econômicas, mas condições também sociais, emocionais, não é? Para ter esta criança. Para ter uma criança para o mundo, precisa de uma estrutura, não só uma estrutura moral, acima de tudo, moral. Estrutura moral que está a faltar muito na nossa sociedade, não é? É o WhatsApp. É verdade. Então, lembrar também que é um direito de todos nós termos acesso aos serviços de planeamento familiar, incluindo adolescentes e jovens. Então, por favor, não roubem este direito aos vossos irmãos, aos vossos filhos. Vamos de encontro à nossa quarta questão. Olá, Manonuete. Chamo-me Érica. Gostaria de saber se uma adolescente que nunca teve filhos pode usar o DIU. É tua cena, é tua vida, é tua Boa escolha. questão. Até certa altura também, eu lembro que uma colega disse, vou fazer planeamento. E tínhamos por aí 16, 17 anos. E eu perguntei, planeamento para fazer o quê? 16 anos fazer planeamento? Planeamento para fazer o quê? Minha filha que não me aplica essa. Ela que não me aplica essa. Ela precisa ter informação, não é? Mas não se faz planeamento. Não digo que não se faça. É errado dizer isso porque podes ter... Tudo acontece, Sim, só mas... para ter informação, não é? Saber quais são os métodos contraceptivos que existem caso a pessoa já seja sexualmente ativa. Então, e a nossa amiga agora está a perguntar, uma pessoa que nunca teve filhos pode usar DIU, não é? Se calhar até
venha daí. Bem, não existem contraindicações, certo? Mas o que a gente aconselha sempre é que você procure um médico ginecologista, um técnico de saúde, não é? E converse com ele para saber qual é o melhor método para si. Para aquelas pessoas que já não se lembram, que não estiveram muito atentos ao programa da semana passada, lembrar que o DIU é o dispositivo intrauterino, não é? Que pode permanecer no útero da mulher entre 5 a 10 anos, dependendo também do tipo de aparelho que for a usar. É isso mesmo. Quais são as vantagens? Ele é seguro, é eficaz, tem uma longa duração, é fácil de remover, não é? E não precisa estar a controlar diariamente, como a gente falou, como é o caso da pílula, certo? Não interfere na relação sexual. Ah, mas eu ouvi dizer que o parceiro da minha amiga sentiu. Ok. Poderá acontecer ocasionalmente, não é? Uma vez ele pode sentir que o aparelho existe, mas eu vos garanto que isto não irá influenciar na qualidade da relação sexual, ok? Então, a relação sexual continua a mesma, certo? Não interfere também na amamentação e pode ser utilizado tanto por mulheres adultas como por mulheres mais É muito importante jovens. essa parte, as mães, vou dizer, é a minha prima Fieira que já está a amamentar agora, não preocupem-se, não interfere nada, porque as mais velhas, assim, as nossas avós, por aí afora, não toma aquilo, estás a amamentar, não podes tocar aquilo, estás a amamentar, etc. Muitas das vezes é preciso a gente realmente se informar, porque pode vir a não ser perigo nenhum. É isso mesmo, para a mamãe aí em casa que está a amamentar, não se preocupe, ok? Que não vai interferir na amamentação do seu filho. Em termos de desvantagens, o que a gente pode dizer? O fluxo menstrual pode aumentar, pode ser um bocadinho mais intenso, não nos protege das ITS, incluindo o HIV. Por isso é que logo no início do programa estivemos aqui a falar da proteção dupla, não é? Combinada, ou seja, usando métodos contraceptivos e também o preservativo. E ele requer que seja um profissional de saúde a inserir, como também a remover. Então, nada de ir a sua amiga, a sua tia, não é? Ah, eu sei remover, não vale a pena. Embaixo do cajueiro, há muitos ginecologistas de embaixo do cajueiro, são mecânicos, de repente estão a ser ginecologistas, já estão a apanhar, mesmo no Hospital Central, já apanharam pessoas a tentar infiltrar aí, dizendo que são médicos. Né? Então, muita atenção. Vamos então à nossa última questão. Olá, Mananuete, boa tarde. Eu sou Isabel. Tenho uma pergunta para ti. Falamos muito em métodos contraceptivos, mas infelizmente são muito difíceis de apanhar. Temos tentado em várias farmácias dos hospitais e nada. Acabamos por ter que ir às farmácias privadas para conseguir comprar e ir colocar ao posto de saúde. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. É verdade, por vezes nós recebemos algumas mensagens, não é? De pessoas a reclamarem acerca da falta de métodos contraceptivos nas unidades sanitárias. Mas é bom saber que o Ministério de Saúde está a fazer um trabalho intenso para poder colocar todos os métodos contraceptivos em todas as unidades sanitárias. Mas não é tão fácil assim, não é? Então, cabe a nós também cooperarmos. Como? Você poderá ligar para as linhas verdes, não é, de inspeção de saúde, o número é 21 30 52 10 e dizer o quê? Dizer, na unidade sanitária X ou na farmácia X não há o método contraceptivo X. Aí a gente está a melhorar, não é, para o nosso sistema de saúde e estamos a ajudar o Ministério de Saúde a responder melhor às nossas necessidades. Espero que tenha ficado então a dica e agora você já saiba o que fazer. Bem, estamos mesmo no final do nosso programa. Daigo, quer dizer alguma coisa? Não, é aquela tristeza de deixar a Mananuete ir, queremos sempre aprender mais, não é? Das contas, mas ficou sempre a boa dica. É verdade. Para todos vocês que querem aprender mais, fiquem ligados a nós na próxima quinta-feira que vem, pontualmente às 17 horas. E você já sabe, para entrar em contato conosco é fácil, poderá fazê-lo através do nosso Facebook, do nosso e-mail ou então do nosso website, que já está a passar aí no seu rodapé. Beijinhos e até para a semana.
Aí está, Mana Noite com saúde sexual e reprodutiva. Voltamos com Malone Family. E atenção, o nosso caso do WhatsApp ainda está ativo. Até já. É tua escolha, olha bem o que